Eu sou Regina Milagres, sou cantora, sou professora de técnica vocal, sou fonoaudióloga e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho da trajetória da minha vida através de 5 objetos que me marcaram. Esse objeto, ele representa o começo de tudo, né? É com esse paninho que foi feito pela minha mãe que é costureira, que eu saí do hospital quando eu nasci. Então foi embrulhada nesse paninho, ou seja, é um paninho que tem mais de 60 anos. E eu nunca consegui me desfazer dele, porque ele representa o começo de tudo, da minha trajetória, dessa dádiva de eu poder, enfim, ter minha vida, começar com os meus projetos, tudo aqui, nesse paninho. Esse é o primeiro objeto. Eu nasci em Belo Horizonte no dia 3 de maio de 1964. Tem uma história até muito engraçada. Na época dos nascimentos da minha geração, as crianças nasciam com o olhinho fechado e era o que era esperado, uma criança de olhinho fechado. A minha mãe já me rejeitou no primeiro momento, quando eu fui levada para o quarto, porque ela falou que surgiu uma menina com o cabelinho em pé e o olho arregalado. E ela falou, não, essa menina não pode ser minha filha. Como assim? Ela está com o olho muito aberto, ela é mais velha. Não pode ser um recém-nascido. E aí a minha avó paterna, a mãe do meu pai, estava lá e falou, que é isso? Ela é a cara da família, da nossa família. Eu sou filha de uma costureira e de um motorista, de Margarida e José. Meus pais são do interior de Minas, são da mesma cidade, a cidade chama-se Senhora de Oliveira, uma cidade que ainda é muito pequena, mas naquela época era uma rua. E então vem toda essa estrutura de uma família interiorana, tanto a minha mãe, a família da minha mãe quanto do meu pai, foram fazendeiros que foram perdendo tudo ao longo das décadas, diante das renovações, né, da dinâmica social. E quando eu cheguei ao mundo, eu cheguei numa família que estava lutando, através do trabalho, para poder se reconstruir. Eu sou a primeira filha, sou a primogênita. O fato de ser a primogênita traz pra gente, né, uma carga de ir abrindo caminho. Eu tenho outros 2 irmãos, um que é 2 anos e meio mais novo do que eu, o outro que é 5 anos mais novo do que eu. E essa é a nossa família, uma família pequena, porque naquela época usava-se ter muitos filhos, mas acho que pela própria dinâmica, muito trabalho, minha mãe trabalhava demais, meu pai trabalhava demais, eles acabaram ficando nesses três filhos. Então, quando eu nasci, nós morávamos na Pompeia. Nessa época morávamos com a minha avó paterna. Era uma casa grande e estavam lá as minhas tias e meu pai levou minha mãe para lá. Era lá que moramos provavelmente durante 1 ano, 2, porque aí depois meu pai conseguiu alugar uma casa perto e continuamos ali na Pompeia até mais ou menos os meus 7 anos de idade. Meu pai sempre foi uma pessoa muito festiva, muito alegre, sempre gostou muito de cantar, sempre chamava a atenção o alto astral dele. Independente das adversidades que enfrentava, ele estava sempre de bom humor, sempre sorridente. Minha mãe também é uma pessoa muito sorridente,
mas ela estava muito envolvida com o excesso de trabalho, com o filho. Eu acho que desde sempre, né, sempre é mais difícil para a mulher, principalmente a mulher dessa geração, que apesar dela ela não era uma dona de casa, né, porque ela trabalhava, mas ela tinha que dar conta de tudo. Então eu digo que minha mãe é uma referência muito grande nesse aspecto da mulher ir para o mundo do trabalho. Minha infância era uma infância muito divertida, porque brincadeiras, eu tinha que usar a criatividade para brincar. Eu não, diante da situação que a gente tinha financeira, eu não tinha bonecas. Tem até um caso muito interessante, porque teve um Natal que meu pai se esforçou e comprou uma boneca para mim, mas era uma boneca daquelas bonecas que ficava mais em banca de camelô, que ela não tinha articulação, uma boneca rígida. E eu tinha uma prima que o pai dela era bancário, então ele tinha uma situação financeira legal. Aí ela foi e ganhou uma boneca toda lindona. Só que para mim aquela boneca era a coisa mais maravilhosa do mundo. E eu fui mostrar para minha família, para as minhas tias, olha a boneca que eu ganhei. E elas começaram a rir da minha boneca. Segundo a minha mãe, eu voltei para casa, a gente morava perto. Nessa época a gente já não morava mais com a minha avó, mas morávamos muito perto. Segundo a minha mãe, eu voltei, peguei essa boneca, eu socava tanto a boneca, despejei toda a minha raiva ali por descobrir naquele momento que aquela boneca não era a boneca mais linda do mundo. E, enfim, disso aí minha mãe se esforçou, daí um tempo eu ganhei uma boneca, que foi a única boneca mesmo que eu tive, uma boneca toda que andava sozinha, enfim. Eu sempre fui uma menina que gostava muito de brincadeiras de menino. Então eu adorava brincar de pique-esconde, eu adorava brincar de bola. Tinha uma coisa, que aí já não era brincadeira de menino, que era um bambolê. Esse também, olha como vem a memória. Eu tinha um bambolê amarelo e eu rodava o quarteirão bamboleando. Eu era muito magra, eu era uma menina muito, muito magra e esse bambolê era a minha companhia. Então, assim, quando eu não estava com o bambolê, eu estava na rua brincando com os meninos e, enfim, sendo criança. A música surgiu na minha vida através de uma brincadeira. Quando eu era criança, devia ter uns 6, 7 anos, a coisa que eu mais gostava era sair de trás da cortina, tinha uma cortina longa na sala da minha casa, e eu gostava de sair da cortina, de trás da cortina com esse objeto. Né? Esse pilão era meu microfone. Então sempre gostei de brincar, era a minha brincadeira favorita. Né? As minhas primas gostavam de brincar de boneca, gostavam de brincar de casinha. Eu não, gostava de brincar de ser cantora. E esse gosto pela música, eu creio que tenha vindo do lado da minha família paterna. Porque quando a gente morava, né, como eu disse, eu morei, nasci e fui morar com a minha avó, minhas tias, e eu lembro que lá tinha uma radiola e que essa radiola tocava música o dia inteiro. Então eram os vinis, todos bossa nova, bolero, tango, música mexicana. Então era uma miscelânea. Tinha também discos de jazz. Então foi uma influência que não tinha como, né, deixar de ficar impregnado de alguma forma. Então, depois eu fui crescendo um pouquinho, aí a brincadeira da cantora que saía de trás da cortina começou, né, já não fazia mais sentido, mas aconteceu um fato, eu não lembro se foi algum amigo da minha família, ou se foi algum amigo de alguma tia, enfim, que me apresentou um álbum da Bethânia que me marcou assim profundamente. Então eu conheci esse álbum, Drama,
terceiro ato, e isso foi muito impactante para mim, porque eu comecei a raciocinar assim, como que podia ser tão lindo a gente juntar o canto e a poesia. Eu gastei tudo que eu não tinha, a ilusão que me mantinha. Só no palco era rainha, despus-se. O reino acabou. Eu minto, mas minha voz não mente. A música virava poesia, a poesia virava música, principalmente pela forma como a Bethânia sempre interpretou, né? Naquela época eu estava conhecendo. E eu lembro, eu devia ter o quê? Uns 12, 13 anos. Eu escutava e começava a chorar, porque aquilo era muito emocionante para mim, eu não sabia explicar. Eu acredito que toda essa vivência que eu tive, né, essa influência das músicas que eu escutava na minha tenra infância, porque era muito nova, e esse impacto, toda a brincadeira, né, de cantora de sair de trás da cortina, o impacto que eu tive com o disco da Bethânia, isso eu acredito que foi construindo, né, ajudando na construção desse meu desejo, né, de adentrar nessa carreira. E com isso, e tem um fato também interessante, porque os meus irmãos também tinham esse gosto, têm esse gosto, inclusive o meu irmão mais novo, o Evaldo, ele é músico, é baterista, saxofonista, flautista, percussionista. O meu outro irmão teve mais juízo, o Evandro, e foi fazer outras coisas, mas enfim, a gente quando criança, a gente tinha uma banda que era o seguinte, meu irmão pegava, o Evandro pegava um violãozinho desses de brinquedo, o Evaldo pegava um molho de chaves, colocava em cima de um armário que era de madeira, e eu cantava. E ali a gente fazia como se estivesse fazendo show, os três. Então a primeira bateria do meu irmão foi exatamente esse molho de chaves numa madeira. Eu tinha esse desejo e como a gente se unia, eu com meus irmãos, os amigos dos meus irmãos, os músicos do bairro, nessa época eu já morava no Itapuã, Planalto, e tinham muitas bandas. E aí eu fui convidada por um dos integrantes de uma das bandas para cantar. E eu falei, eu cantar? Ai meu Deus, não quero não. Tinha muita vergonha, mas fui. E nessa época também tinha todo o movimento do Parque Ecológico Lagoa do Nado, que na época era era uma fazenda, ia ser desapropriado para virar um conjunto habitacional, e aí a gente fez parte do movimento que impediu que isso acontecesse e que aquele espaço se tornasse um espaço de lazer, cultura. E foi o primeiro lugar onde eu fiz show. Eu cantei fiz a abertura do show da Titane, maravilhosa. E eu cantei 3 músicas na abertura, devia ter umas 5.000 pessoas. Assim, foi um momento muito difícil para mim, no sentido, né, do que aquilo ali representava, né, da responsabilidade. Mas eu lembro que o meu amigo que tocou comigo, o Júlio Corradi, ele teve que me arrastar para ir para o palco, porque eu tinha desistido. Enquanto eu assistia o show da Titânia, eu falei, eu não tenho condição, eu não vou subir ali para cantar. Ele me arrastou, literalmente, ele ia me puxando. Enfim, e cantei. Aí comecei a ir por esse caminho. E isso, muito mais tarde, culminou nesse CD. Que foi o meu primeiro CD solo, né? Na verdade, primeiro e único. Eu tenho participação em outros CDs com amigos queridos. Eu tenho um outro CD que me marcou muito, que foi o Nada Será Como Antes, que eu fiz com amigos queridos, o Telmo Lins, Wagner Costa e Graziela Cruz. E foi a primeira oportunidade que eu tive de entrar para um estúdio com uma produção bacana, e com os arranjos do Geraldo Viana. Então, diante dessa trajetória de faz um show aqui, faz um show ali,
eu tive a oportunidade de participar de um coral chamado Madrigal Renascentista. Ali eu tive contato com a técnica vocal voltada para o canto lírico, que me encantou demais, achei belíssimo. Tive a oportunidade de viajar com o Madrigal Renascentista, cantávamos peças assim maravilhosas de Haydn e outros tantos. E isso sempre me instigava, né? Essa questão da voz, a voz, as possibilidades da voz, porque eu cantava música popular e aí de repente fui para um lado que passei a cantar de um outro jeito, de uma outra forma. A gente tinha na época do Madrigal Renascentista uma professora de canto chamada Vânia Soares, uma cantora lírica que fez papéis belíssimos em ópera. E me intrigava, né, a possibilidade da voz ser uma coisa, ser outra. E isso foi norteando também esse meu gosto de entender melhor como que funciona essa voz. Cheguei a fazer aula com Eládio Pérez Gonzalez, aí trabalhava mais essa parte do canto lírico, até que a Babaia surgiu na minha vida e fui trabalhar com a Babaia, ela minha professora, treinando essa voz para o canto popular, que na verdade era o que eu queria mesmo. E dessa trajetória ali da Babaia como minha professora, eu acho que ela meio que viu essa minha curiosidade com o estudo da voz, com o entender como a voz funciona, e aí ela me convidou para dar aula na escola dela. E quando eu aceitei o convite, aí eu mergulhei, larguei o que eu fazia e mergulhei como professora. E, inclusive, isso fez até com que eu abandonasse um pouco a cantora, porque eu entendia que para cuidar da voz de outra pessoa, eu tinha que estudar muito, eu tinha que entender. E fui atrás. Nessa época, a gente não tinha em Belo Horizonte a faculdade de fonoaudiologia. A gente só tinha no Rio, em São Paulo. Mas eu trabalhava com uma equipe multidisciplinar. Foi onde eu conheci a fonoaudiologia, uma das minhas colegas, e ela, sabendo que eu gostava de cantar, me apresentou alguns livros que falavam de voz. E aí comecei a estudar. E nisso, mais tarde, bem mais tarde, eu não tive escolha, eu resolvi que eu ia fazer uma faculdade de fonoaudiologia. Então, essa experiência, né, que tive na escola da Babaia, que foi muito rica, eu cheguei a ser coordenadora da escola dela, e a gente conversava muito e eu sempre falava, né, da minha vontade de ter meu próprio espaço também, que eu acho que é muito natural. A gente vai crescendo, vai vendo que às vezes assim os espaços vão ficando pequenos, né, para os sonhos da gente. E paralelo a isso, ia fazendo vários cursos, até que eu montei um espaço para que eu continuasse dando as minhas aulas e continuei fazendo cursos, fiz vários cursos, Rio, São Paulo, cheguei a fazer um curso em Nova York com a professora Dini Lovetri, que trabalhava com os musicais da Broadway. Fiz um curso na Espanha também, de canto flamenco, enfim, sempre procurando aprimorar esse lado da técnica do canto. Cheguei a fazer em São Paulo uma pós-graduação em voz, foi um ano a cada 15 dias inicialmente, depois passou a ser uma vez por mês. Eu ia para São Paulo, passava lá sexta, sábado, domingo, era um trampo, mas ia buscar conhecimento. Foi aí que eu resolvi fazer o curso de fono. E foram 5 anos de muita luta, muita batalha, porque eu trabalhando muito e tendo que dar conta de um curso na PUC, um curso muito bom, muito exigente, e as professoras não me poupavam, pelo contrário, diziam que eu tinha mais experiência porque eu já trabalhava com voz. Só que eu tive que enfrentar as outras áreas. A fonoaudiologia são 14 especialidades, então voz era o que era tranquilo para mim, mas e as outras especialidades? Então foi bem puxado, mas venci. Foi um momento assim de uma conquista que
não sei nem mensurar, eu me senti assim, minha vitória pessoal. Né? Me senti muito vitoriosa de ter dado conta, porque eu entrei para fazer esse curso, eu já estava com 52 anos, me parece. Bem, eu falei da família que eu nasci, de onde eu vim, mas agora eu quero falar também um pouquinho da família que eu formei. Eu sou mãe de um menino lindo chamado Marcos Vinícius, que nasceu há 23 anos atrás, e como objeto eu escolhi a roupinha, o primeiro casaquinho e o primeiro parzinho de sapato que ele saiu do hospital. Então, Marcos Vinícius, ele é meu filho com o Marco Aurélio, que foi meu primeiro marido, é um professor de história. Então, construímos essa família bonita, vivemos juntos durante 20 anos, mas a vida foi apresentando outras possibilidades e nosso casamento se desfez num dado momento e fiquei eu e meu filho até o momento que eu encontrei o meu marido atual, que é o Silvio, maravilhoso, meu amigo, meu amante, meu tudo. E o Silvio é uma pessoa que é muito importante na minha vida porque aceitou o pacote. E esse pacote incluía meu filho e uma gata. Mas a gata não sou eu, não. Uma gata que faz miau mesmo. E o Marcos Vinícius mora conosco. Meu filho hoje é um jovem de 23 anos que estuda relações internacionais, é um menino muito curioso também, é um menino que está atento a tudo, trabalha, está fazendo estágio na área dele, trabalha com comércio exterior e tem os projetos dele, tem a vida dele independente. Enfim, desse sapatinho aqui saíram pezinhos assim que sabem o que quer da vida. Há aqueles que creem que o destino descansa nos joelhos dos deuses, mas a verdade é que trabalha como um desafio candente sobre as consciências dos homens. Tem um aspecto da trajetória, né, da minha vida que por volta dos 16, 17 anos eu tive muito contato, morava na minha casa, né, com os meus pais, um primo muito amado, infelizmente ele já é falecido, que é o Laércio. E o Laércio, ele veio para Belo Horizonte, ele é do interior, e veio para Belo Horizonte para estudar, por isso que ele foi morar, sobrinho da minha mãe, veio morar conosco. E na faculdade de economia, que era o que ele fazia, ele tinha contato, né, principalmente nas disciplinas de sociologia, com alguns livros que ele passava para eu ler. E daí comecei a despertar por uma questão para esse lado mais político. Então, um dos livros que foram muito impactantes, que seria um objeto assim, importante de eu falar, porque tem a ver com a minha construção, que é o Veias Abertas para a América Latina, que é do Eduardo Galeano. Então, ter lido aquele livro com, sei lá, talvez 17 anos, quando muito, foi surpreendente para mim. Toda a história da dominação, eu lia e era como se eu estivesse vivendo aquilo. Eu tenho essa nítida sensação, era como se eu estivesse vivendo. Então esse livro foi muito importante na minha construção de um pensamento crítico mesmo. E o livro Capital, Karl Marx, também foi importante para entender essas mazelas, né, do capitalismo. Costumam dizer que o comunismo não deu certo, mas eu digo, onde o capitalismo deu certo? Né? Onde o capitalismo deu certo, a ponto de que a gente não tenha ninguém passando fome, a ponto de que a gente não tenha, né, ou que tenhamos pessoas com acesso à saúde e à educação. Então, se o comunismo não deu certo, para mim também o capitalismo não deu certo. Então, esses livros foram muito importantes para a minha construção,
Tanto que quando chegou a época de eu fazer, na época, o vestibular, eu fiquei em dúvida, porque eu queria alguma coisa ligada a essa área. Fui fazer sociologia na UFMG, prestei para sociologia na UFMG, e o que tinha de mais próximo disso era o serviço social na PUC. E o serviço social me encantava porque ele não ficava só no campo das ideias, eu poderia trabalhar com algo mais prático. Tanto é que quando eu tive o resultado, eu passei em sociologia na UFMG e passei na PUC. Mas eu optei pelo serviço social na PUC, até porque eu tinha conseguido uma bolsa de estudos. E assim, entrei na faculdade e aí esse engajamento político foi cada vez mais se tornando algo muito presente na minha vida. Tinha contato com pessoas que depois se tornaram vereadores, deputados, ligados sempre a partidos de esquerda. Por que esquerda? Porque a esquerda, no meu ponto de vista, por mais que possa ter mil defeitos, a gente tem que criticar porque tem coisas a melhorar, mas com certeza são os partidos da esquerda que têm essa preocupação com um bem comum. A memória guardará o que vale a pena. A memória sabe de mim mais que eu. E ela não perde o que merece ser salvo. Sua cuca batuca, eterno zigue-zague entre a escuridão e a claridade. Coração arrebenta, entretanto o canto aguenta. Brilha no tempo a voz vitoriosa